Arritmia. Um coração sadio possui de 60 a 100 batimentos por minuto, alterando-se quando praticamos atividades físicas ou passamos por estresse emocional, conseguindo dessa forma irrigar todos os vasos sanguíneos do corpo. A arritmia também é conhecida como disritmia ou palpitação, causada por alterações nos batimentos cardíacos, tornando-os mais rápidos, como ataque cardíaco, ou lentos, como a bradicardia, ou sem batimento algum. Para o coração bater, ele recebe um sinal gerado pelo nó sinusal, começando a partir do átrio direito e logo em seguida o átrio esquerdo. Depois, com um pequeno atraso, o estímulo percorre os ventrículos direito e esquerdo. A arritmia é causada por alterações no modo de envio desse sinal do nó sinusal. Quando este envio ocorre de maneira muito rápida, com sinais muito acelerados, o coração bate de maneira rápida, causando ataque cardíaco. O contrário ocorre quando o sinal é enviado de maneira muito lenta, causando a bradicardia. Existem diversas síndromes ligadas ao nó sinusal, como uma delas o bloqueio cardíaco. Isso ocorre quando os sinais são enviados de modo errado ao coração, fazendo com que haja alternância da contração dos átrios e ventrículos. Mas a pior ainda seria a fibrilação. A fibrilação ocorre quando os músculos cardíacos ignoram os sinais do nó sinusal, fazendo com que o sangue pare de circular. Existem diversos sintomas que indicam arritmia, como falta de ar, dores no peito, excesso de suor, sentir coração rápido ou lento, desmaio súbito, palpitações, tontura, ansiedade e palidez. Arritmias iniciadas no átrio tendem a ser menos perigosas do que arritmias iniciadas nos ventrículos. Em todo caso, existem diversos tipos de meio para evitar danos maiores por conta da arritmia, como anticoagulantes em caso de arritmia do tipo fibrilar ou, em casos mais graves, a implantação de um marca-passo para manter o ritmo cardíaco. A tetralogia de Fallot é um defeito cardíaco congênito responsável por alterar o fluxo sanguíneo normal. Esse defeito abrange 4 anomalias, sendo elas a estenose da válvula pulmonar, a hipertrofia ventricular direita, o defeito septal interventricular e a dextroposição da aorta. O diagnóstico pode ser realizado através do exame físico, ecocardiograma, eletrocardiograma, ressonância cardíaca e raio-x. A estenose pulmonar é um estreitamento da abertura da válvula pulmonar que bloqueia o fluxo de sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar. A hipertrofia ventricular direita é caracterizada pelo aumento da espessura das paredes ou dilatação do ventrículo direito. O ventrículo direito proporciona sangue em direção aos pulmões para ser oxigenado. Essa hipertrofia surge em consequência de várias condições que afetam diretamente o ventrículo direito ou ainda resulta em doenças pulmonares. O defeito septal interventricular é uma abertura no septo interventricular. A dextroposição da aorta é uma malformação congênita caracterizada pela descolocação para a direita do orifício aórtico, que se encontra a cavalo no septo ao nível de uma comunicação interventricular e recebe o sangue dos dois ventrículos. A aterosclerose consiste em um complexo processo sistêmico, crônico e inflamatório que acomete a íntima de artérias de grande a médio calibre, como a aorta, as carótidas, as artérias periféricas de membros e as artérias coronarianas. Previamente, é considerada uma doença por acúmulo de colesterol. A aterosclerose hoje é entendida como uma complexa interação entre fatores de risco ambientais, componente genético, sistema imunológico, células hematológicas e endoteliais, fatores de coagulação e mediadores inflamatórios. Como dito antes, pode ocorrer por diversos fatores, mas é basicamente o acúmulo de placas de colesterol na parede das artérias do corpo, seja pelo excesso de colesterol ou por qualquer outro fator que facilite a adesão dessas placas na parede das artérias. Em um ciclo normal oxigenado que passa por essas artérias a uma certa velocidade e quantidade, com essas placas no caminho, ocorre o estreitamento dos vasos, que em casos mais graves podem desacelerar a velocidade e a quantidade de sangue que ali está passando. Isso pode causar diferentes problemas, tais como a falta de suplementação sanguínea a órgão e de certas partes do corpo, que podem, em casos mais graves, levar à necrose dos mesmos. Alterações na direção do fluxo sanguíneo, ruptura da artéria que leva a uma hemorragia interna, desprendimento de fragmentos da placa que pode causar o entupimento de outros vasos, e entre outros problemas. Bom, existem diversos tipos de tratamentos, mas eles são divididos em químicos, que consistem em dilatar os vasos para compensar o estreitamento da placa ou até mesmo o dissolvimento. Os mecânicos, ou cirúrgico, que mantêm a artéria, como um extensil ou com a remoção da artéria através da cirurgia.
Em relação às varizes, elas são veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem abaixo da pele. Dependendo da fase em que se encontram, podem ser pequenas, média ou grandes. As veias mais acometidas são as dos membros inferiores, dos pés, pernas e coxas. Algumas pessoas apresentam apenas algumas ramificações avermelhadas. Nesse estágio não apresentam sintomas, a não ser desconforto estético. Na maioria das vezes, a queixa principal é estética. Na posição de pé, as veias ficam dilatadas, tortuosas e muito visíveis. Além disso, podem apresentar sintomas como coceira, queimação, inchaço, cansaço ou a sensação de fadiga nas pernas e sensação de peso nas pernas e câimbras. Ocasionar as varizes, sendo por idade, hereditariedade genética, sedentarismo, obesidade, químicos como anticoncepcionais e entre outros. Para entender melhor a sua origem, precisamos entender como o sistema circulatório funciona em sua normalidade nos membros inferiores. Quando o sangue é impulsionado pelo pulso cardíaco, o qual desce com facilidade, já que está a favor da gravidade. Mas o problema está na hora da subir na vertical através das veias. Para lidar com esse problema, as veias localizadas nessa região possuem válvulas, que em uma pessoa que não possui varizes, a válvula se abre para o sangue passar e se fecha para não permitir que o sangue retorne entre um pulso cardíaco e outros. Na pessoa que possui varizes, essas válvulas são ineficientes, ou seja, nos casos mais graves elas não funcionam. Tal problema faz com que o sangue retorne para baixo e não suba direito na velocidade que deveria. Então, ele se acumula na veia, fazendo com que ela dilate. Se o acúmulo for grande, chegará ao ponto de ficar tão dilatada, comprometendo a circulação do local e podendo formar coágulos. O tratamento pode ser realizado por escleroterapia química, cirurgia, laser escleroterapia, laser endovenoso e radiofrequência. O aneurisma é a dilatação dos vasos sanguíneos, mais precisamente nas artérias, devido à pressão que o sangue exerce, e ao enfraquecimento das paredes, que acaba criando espécies de bolsas nos vasos. O aneurisma não é um problema que acontece de uma hora para outra, é uma doença que vai crescendo ao longo do tempo, e está relacionada com outros fatores, como por exemplo, pressão alta, diabetes, cigarro e álcool. Quando essas bolsas se rompem, gera uma hemorragia, e isso pode acontecer no cérebro, rim, baço, atrás do joelho e também na aorta abdominal.